Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra Prosigo a la e meta, debaixo. Prossigo para o alvo, al premio del supremo llamamiento en Dios, de Dios en Cristo Jesús. ao prêmio do supremo chamamento de Deus em Cristo Jesus. Ayer comenzamos a hablar un poco del camino que el Señor tiene preparado para nosotros. Ontem nós começamos a falar um pouco do caminho que o Senhor tem preparado para nós. Un camino que está dirigido hacia la gloria. O caminho que está dirigido para a glória. Hablamos un poco de la santidad de Dios Falamos um pouco da santidade de Deus y cómo eso tiene que transformar también nuestra vida. e como isso tem também que transformar as nossas vidas. Yo quiero ir avanzando E eu gostaria de avançar um pouco y vamos a hablar un poco de la importancia de esto que Pablo dice ahí de proseguir a la meta. e vamos falar um pouco disso que Paulo falou aí de prosseguir em relação à meta. Cuando Pablo dice proseguir, él usa una palabra en el griego que es dioko, Quando Paulo disse prosseguir, ele utilizou uma palavra em grego que é dioko, que literalmente significa perseguir. que literalmente significa perseguir. Los griegos usaban este lenguaje cuando un cazador iba detrás de su presa. Os gregos utilizavam essa linguagem quando um caçador ia atrás da sua presa. Entonces Pablo nos está hablando que debemos ser diligentes, Então Paulo está nos falando que nós devemos ser diligentes, esforzados esforçados y determinados en la carrera. e determinados na carreira. Por un lado, la carrera consiste en dejar algo Por um lado, a carreira consiste em deixar algo para proseguir hacia una meta. para prosseguir em relação a uma meta. La meta misma es la gloria. E a meta mesma é a glória. Pablo usa varias veces esa figura de la carrera. Paulo utiliza várias vezes essa figura da carreira. Él dice que él no corre a la aventura, Ele diz que não corre ao ar, sino que como un atleta corre senão como um atleta corre, queriendo obtener el premio. querendo obter o prêmio, Él corre, ele também corre. él lucha, Ele luta, él se esfuerza, ele se esforça, él se abstiene de cosas. ele se abstém de coisas. Y él dice así, él fala así, E ele fala assim: no que yo llegue a ser heraldo para muchos y yo mismo venga a ser eliminado. não aconteça que eu seja arauto de muitos e eu mesmo venha a ser eliminado. O sea que él corre con la diligencia de uno que quiere obtener la victoria. Ou seja, ele corre com a diligência de alguém que quer obter a vitória. Entonces, en este aspecto, Então, nesse aspecto, yo quiero resaltar un pasaje del Antiguo Testamento eu gostaria de ressaltar uma passagem do Antigo Testamento que nos muestra un poco este asunto. que nos mostra um pouco esse assunto. Jeremías capítulo 35, Jeremias capítulo 35, verso 5, verso 5. nos va a hablar de una familia. Vai nos falar de uma família. Y yo voy a usar esta figura de esta familia E eu vou usar a figura dessa família para hablar dos aspectos muy importantes en relación a la carrera. para falar de dois aspectos muito importantes em relação à carreira. Es la familia de Jonadab, hijo de Recab. A família de Jonadab, filho de Recabe, Los recabitas. os recabitas. Una historia muy interesante la vida de esta familia. Uma história muito interessante a vida dessa família. Jeremías escribe en un tiempo Jeremias escreve num tempo, de total apostasía. um tempo de total apostasia. Lo que le espera a la nación de Israel es el juicio de Dios. O que espera a nação de Israel é o juízo de Deus, Porque era una nación rebelde, porque era uma nação rebelde, una nación idólatra uma nação idólatra, y una nación que rechazó constantemente el mensaje de Dios. uma nação que recusou constantemente a mensagem de Deus. Y el Señor manda al profeta Jeremías para hablar con los hijos de Jonadab. E o Senhor manda o profeta Jeremias para falar com os filhos de Jonadab. Y les manda por medio del profeta decir que ellos deben tomar vino. E manda por meio do profeta dizer a eles que eles devem beber vinho. Ahora mire lo que responden los hijos de Recab. Agora veja o que respondem os filhos de Recabe. Dice en el verso 5, Jeremías 35, verso 5. Disse aí no verso 5, Jeremias 35, verso 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed del vino. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho,
e copo, e disse-lhes, bebei vinho. Mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre nos ha ordenado diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Porém eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou dizendo, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis. Nem edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis. Sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, Senão que habitareis em tendas todos os vossos dias, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós habitais. Los pasajes de adelante nos muestran que ellos obedecieron lo que el papá les había dicho. Então essa passagem nos mostra que eles obedeceram aquilo que o pai deles havia dito. Ahora hay dos aspectos muy sobresalientes en la respuesta de los hijos de Jonadab. Agora existem dois aspectos muito sobressalentes na resposta dos filhos de El Jonadab. papá había mandado para ellos dos cosas: O pai havia mandado para ele duas coisas: no tomar vino, não beber vinho, no construir casas, não construir casas no dedicarse al trabajo de los campos. e não se dedicar ao trabalho no campo. Ahora, cuando uno busca la vida de Jonadab, hijo de Recab, Agora, quando alguém vai atrás ou busca a vida de Jonadab, filho de Recabe, no hay muchas referencias de él. não existe muita referência a respeito dele. El único pasaje donde se nos habla de él A única passagem onde se nos fala dele es cuando Jehú va a juzgar toda la casa de Acab é quando Jeú vai julgar toda a casa de Acabe y Jonadab lo acompaña. e Jonadab acompanha ele. Parece ser que Jonadab era un hombre consagrado, Parece demonstrar que Jonadab era um homem un consagrado, hombre celoso. um homem zeloso. Él estuvo en el momento donde los profetas de Acab Ele esteve no momento onde os profetas de Acabe fueron todos asesinados foram todos mortos y la casa de Acab. e a casa de Acabe Era un hombre celoso, era um homem zeloso, era un hombre santo, um homem santo, era un hombre consagrado. um homem consagrado. Y él mandó a sus hijos E ele mandou os seus filhos que ellos debían vivir de cierta manera. que eles deveriam viver de certa maneira. Y el Señor va a usar la familia de Recab E o Senhor vai usar a família de Recabe como un testimonio para la nación de Israel. como um testemunho para a nação de Israel. Una nación que nunca oyó al Señor en esta época. Uma nação que nunca ouviu o Senhor Una nessa nación época. que fue rebelde a la palabra de Dios. Uma nação que foi rebelde à palavra de Deus. Y el remanente de la nación E o remanescente dessa nação era una familia. era uma família. La familia de Jonadab, hijo de Recab. A família de Jonadab, filho de Recabe. Y como era una familia consagrada, E como era uma família consagrada, el Señor le prometió a esta familia o Senhor prometeu a esta família que nunca faltaría un varón en la presencia de Jehová de esta casa. que nunca faltaria um varão na presença de Jeová desta casa. Ahora yo voy a usar los dos aspectos de la familia de los recabitas, E agora eu vou utilizar esses dois aspectos da família dos Recabitas, resaltando dos aspectos que debe tener el pueblo santo. ressaltando dois aspectos que o povo santo deve ter. Resaltando dos aspectos que debe tener el pueblo que va rumbo a la ciudad celestial. Ressaltando dois aspectos que deve ter o povo que vai rumo à cidade El celestial. primero era que ellos no tomaban vino. O primeiro aspecto é que eles não tomavam vinho. Y el segundo era que ellos no construían casas ni trabajaban en la tierra. E o segundo é que eles não construíam casas e nem trabalhavam na terra. Eso habla de dos realidades espirituales muy importantes. Isso nos fala de duas realidades espirituais muito importantes. Y la primera que vamos a ver E a primeira que nós vamos ver es no construir casas é não construir casas ni trabajar la tierra. e nem trabalhar na terra. ¿Qué significa eso, hermanos? E o que isso significa, irmão? Vamos a ver Hebreos 11, Vamos olhar em Hebreus 11, verso 13. verso 13. Hebreus 11, 13. Ahora nosotros sabemos que el pasaje de Hebreos es una exposición de los grandes héroes de la fe. Agora, nós sabemos que a passagem de Hebreus é uma exposição dos grandes heróis da fé.
y cómo ellos se mantuvieron en su peregrinaje. E como esses heróis da fé se mantiveram em sua peregrinação. Porque nosotros tenemos un peregrinaje, Porque nós temos uma peregrinação. tenemos una carrera. Nós temos uma carreira. Pero Pablo dice que para obtener el premio Porém, Paulo diz que para que nós possamos obter o prêmio, debemos correr bien la carrera. nós devemos correr bem essa O carreira. sea, no es solo correr, Isso significa que não é somente correr. se debe correr Deve-se correr bajo las normas de la carrera. debaixo das normas desta carreira. No es solo ir en un peregrinaje hacia la ciudad celestial, Não é somente ir numa peregrinação rumo à cidade celestial. sino se debe ir de cierta manera. Senão que nós devemos nos conduzir de certa maneira. Juan Bunyan en el libro del peregrino John Bunyan, no livro O Peregrino, dice que cuando cristiano ya estaba llegando a la ciudad celestial, disse que quando cristãos já estavam chegando na cidade celestial, venía un peregrino, vinha um peregrino, mas él no caminó el camino correcto. porém ele não havia caminhado o caminho corretamente. Y cuando él golpea la puerta de la ciudad E celestial, quando ele batia na porta da cidade celestial, no se abrió la a puerta, porta não se abriu, sino que se abrió un hueco en el piso. senão que se abriu um buraco no chão. Y el hueco iba directo para el lugar de la condenación. E esse buraco ia diretamente para o lugar de condenação. Y decía Juan en el libro, E o João dizia no livro, aún en la misma puerta ainda na mesma porta de la ciudad celestial da cidade celestial, hay un lugar existe um lugar donde los hombres irán directo a la condenación aonde os homens irão direto para a condenação, porque no corrieron bien la carrera. porque esses mesmos homens não correram bem a carreira. Entonces no es solo correr la carrera, Então não é somente correr a carreira, es correr la carrera de tal modo que no seamos descalificados. é correr a carreira de tal modo que nós não sejamos desqualificados. Amén. Amém? Dice ahí, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Diz aí, conforme a fé morreram todos estes sem receber o prometido, Sino mirándolo de lejos. senão olhando de O longe. sea que ellos caminaron su vida cristiana mirando lo que tenían por delante, lo prometido. Ou seja, eles caminharam a sua vida cristã olhando o que eles tinham à frente, aquilo que havia sido prometido. Dice, mirándolo de lejos y creyéndolo Disse, vendo de longe e crendo y saludándolo. e saudando-as. Y ahora mire esta frase. E agora veja essa frase. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Cuando Jonadab pide para sus hijos que no construyan casas, Quando Jonadab pede para seus filhos que eles não construam casas que no trabajen la tierra, e que não trabalhem na terra, Jonadab está confesando algo que también confesaron estos hombres. Jonadab está também confessando algo que esses homens aqui confessaram. Eran extranjeros, Eles eram estrangeiros, eran peregrinos. peregrinos. Ellos tenían una ciudad por delante. Eles tinham uma cidade adiante. ¿Para qué iban a construir casas? E para que então iriam construir Si casas? ellos tenían una casa que les esperaba. Se eles tinham uma casa que os esperava. Y ellos vivieron conforme a la meta que tenían. Eles viveram conforme a meta que tinham. Entonces nosotros como cristianos Então nós, como cristãos, tenemos una meta, temos uma meta. proseguimos a esa meta, Prosseguimos em relação a essa meta. más cuando estamos en esta tierra, Porém, quando nós estamos nesta terra, como tenemos una meta, como nós temos essa meta, debemos vivir como extranjeros y como peregrinos. nós devemos então viver como estrangeiros e como Y peregrinos. ese es el primer aspecto de la familia de Recap. E esse é o primeiro aspecto da família de Ellos no Recab. tenían tierras, Eles não tinham terra. ellos no cultivaban la tierra, no tenían casas, Eles não cultivavam a terra e não tinham casa. porque eran extranjeros y peregrinos. Porque eles eram estrangeiros e peregrinos. Amén. Amém? Vamos a estudiar un poco de eso. Vamos estudar um pouco disso. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos ao livro de Gênesis. Ahora vamos a ver un contraste. E vamos observar um contraste. Un contraste entre la familia de Recab Um contraste entre a família de Recab y otra familia. e outra família. Porque cuando usted pone un fondo negro
Porque quando você coloca um pano de fundo negro, y coloca un fondo blanco, um fundo preto e um branco, usted puede entender y ver más claramente la diferencia. você pode entender e ver mais claramente essa diferença. Dios usa eso. E Deus utiliza isso. Por eso, por un lado, nos pone a veces un contraste Por isso que, às vezes, por um lado, ele nos coloca um contraste de algo negativo de alguma coisa y negativa. por otro lado pone el contraste de algo positivo. E por outro lado, ele coloca um contraste de algo positivo. Mientras Recab, Enquanto Recabe, un hombre consagrado homem consagrado, que marcó los límites de su casa, que demarcou os limites da sua que casa, direccionó su casa que direcionou a sua casa como alguien consagrado. como alguém consagrado. Vamos a ver la vida de otro hombre Nós vamos ver a vida de outro que homem también marcó los límites de su que casa também marcou os limites y da sua direccionó su casa, casa e direcionou a sua casa, no a la ciudad celestial, não para a cidade celestial, sino a la ciudad de la perdición, senão a cidade da perdição, no a la ciudad de la gloria, não a cidade da glória, sino a la ciudad de la condenación. senão a cidade da condenação. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, aunque nosotros seamos creyentes ainda que nós sejamos y crentes entendamos que tenemos una meta, e entendamos que temos uma meta, debemos caminar en torno a esa meta, nós devemos caminhar em torno dessa Prosseguir. meta. Prosseguir. perseguir esa meta, Perseguir essa meta. porque existe una dualidad que puede vivir el creyente. Porque existe uma dualidade que o crente pode viver. Porque no vamos a leer la historia de un impío, Porque nós vamos ver, Não. não vamos ver a história de um ímpio. vamos a leer la historia de un hombre que la Biblia dice que era justo. Vamos ver a história de um homem que a Bíblia diz que era justo. Pedro dice que Lot era un justo, Pedro diz que Jó era justo. pero aunque era justo, Porém, mesmo sendo justo, vivió como un impío. ele viveu como um ímpio. Ahora es muy importante saber Agora é muito importante que el saber pasaje nos muestra tanto en Recab que a passagem nos mostra tanto em Recabe como en Lot como em Ló que usted, que você, como hombre, como homem, bajo la autoridad de Cristo debaixo da autoridade de Cristo o bajo la rebelión contra Cristo, ou debaixo da rebelião contra Cristo, usted toma un camino você toma um caminho que afectará a los suyos, que afetará os seus, su esposa, a sua esposa, sus hijos seus filhos y el futuro de las siguientes generaciones. e o futuro das gerações seguintes. Entonces vamos a ver la historia de Lot. Então vamos ver a história de Ló. Génesis 13, Gênesis 13, verso 10. verso Ahora, 10. usted puede hablar Agora você pode falar como justo, como justo. pero hermanos, Porém, irmãos, nuestras vidas, as nossas vidas nuestras decisiones, e as nossas decisões, la manera como administramos el tiempo, la manera como pensamos, o modo como administramos o tempo, o modo como pensamos, muestra quién realmente somos. ele vai demonstrar quem realmente nós somos. Un hermano hacía una pregunta. Um irmão fazia uma pergunta. ¿Qué pensaría mi hijo si yo le dijera que mi más deseo ardiente es que sea participante del cielo y de Cristo? O que o meu filho diria se eu dissesse que o meu desejo mais ardente é que ele fosse participante dos céus e de Cristo? Cuando al mismo tiempo Quando ao mesmo tempo vivo, eu vivo permito e permito, y promuevo una vida enfocada en las cosas de este mundo. permito uma vida enfocada nas coisas deste mundo. Yo concuerdo con C.S. Lewis cuando él dice E eu concordo com o C.S. Lewis quando ele diz que muchos cristianos son ateos en la práctica. que muitos cristãos são ateus na prática. Dice que creen en Dios, Eles dizem que creem em Deus, creen en la ciudad celestial, creem na cidade celestial, mas están edificando sus casas en Sodoma y Gomorra. mas estão edificando as suas casas em Sodoma e Gomorra. Eso es muy serio, hermano. Irmão, isso é muito sério. Porque usted puede decirle a su hijo que usted quiere la salvación para él, Porque você pode dizer aos seus filhos que você quer a salvação para ele. pero su hijo aprende más de lo que ve en usted de lo que usted le habla. Porém, o seu filho vai aprender mais daquilo que ele enxerga em você do que aquilo que você fala para ele. Por ejemplo, Por exemplo, usted le dice a su hijo que Jesús es lo más importante. você diz para o seu filho que Jesus é o mais importante. Y usted, digamos, el día de la reunión de la cena, E você, no dia da reunião da ceia, usted prefiere irse de vacaciones con su hijo para la playa que a la reunión de la iglesia. você prefere ir com seu filho de férias para a praia do que ir à reunião da igreja.
Usted le está enseñando que usted puede ir a vacaciones y menospreciar la cena del Señor porque es más importante el descanso y el placer en este mundo. Você está ensinando que é mais importante ir de férias e desprezar a ceia do Senhor Por el placer y los deseos de este mundo. pelos prazeres e desejos desse mundo. Usted puede decirle a su hijo que usted desea la gloria para él. Você pode dizer para o seu filho que você deseja a glória para ele. Aún usted puede decirse para sí mismo si usted es un joven. E ainda você pode dizer isso para você mesmo se você é Yo um quiero jovem. ir a la gloria. Eu quero ir para a glória. Pero si usted gasta Porém, se você gasta 7, 7, 8, 8 10 horas ou 10 horas en las cosas que tienen que ver en este mundo nas coisas que têm relação com esse mundo y usted no tiene tiempo de oración, e você não tem tempo de oração, usted no tiene tiempo devocional, não tem tempo de devocional, usted no está caminando hacia la ciudad celestial, você não está caminhando para a cidade celestial, sino usted está edificando su casa en este mundo. senão que você está edificando a sua casa neste mundo. Un comentarista del pasaje de Filipenses 3 decía: Comentarista dessa passagem de Filipenses 3 dizia: la iglesia sería tan diferente a igreja seria muito diferente si prosiguiera se prosseguisse en seguir a Cristo, em seguir a Cristo, la gloria, a glória, la santidad, a santidade, la verdad, e a verdade. si prosiguiera Se ela prosseguisse con el mismo fervor com o mesmo fervor que trabaja secularmente, que trabalha secularmente, que le dedica el tiempo a las cosas de este mundo, que dedica tempo nas coisas deste mundo, que se dedica a la universidad, que se dedica à que se universidade, dedica al trabajo. que se dedica ao trabalho. Si los cristianos dedicaran la misma fuerza y el mismo tiempo a las cosas del Señor, Se os cristãos dedicassem a mesma força e o mesmo tempo às coisas do Senhor, la iglesia sería diferente, hermanos. a igreja seria diferente, irmãos. Póngase usted a pensar. Coloque-se você a pensar. Usted entrega diariamente a su hijo Você entrega diariamente ao seu filho en una escuela numa escola donde le enseñan 6 horas onde ensinam a ele 6 horas de educación secular, de educação secular, bajo maestros que usted no conoce, debaixo de mestres que você não conhece, bajo rudimentos que son contra Cristo. debaixo de rudimentos que são contrários a Y Cristo. usted no tiene ni siquiera media hora de devocional al día con él. E você não tem nem sequer meia hora de devocional ao dia com ele. ¿Usted qué va a esperar? ¿Que su hijo sea Lutero E você espera o quê? Que seu filho seja igual a Lutero? o Darwin? O Darwin, Ou Darwin? o Nietzsche. Ou Nietzsche? ¿Para qué está siendo educado su hijo? Para que o seu filho está sendo educado? 40 horas 40 horas a la semana por semana de conocimiento sin Dios de conhecimento sem Deus contra 20 minutos contra 20 minutos de escuela dominical de escola dominical coloreando. pintando. Su hijo va a parecer el anticristo O seu filho vai parecer o anticristo si usted no invierte en la vida de se él. você não investir na vida dele. Si usted lo edifica en Sodoma y Gomorra, Se você não edifica, lo edifica edifica ele em Sodoma e Gomorra, con los pensamientos de Sodoma, com os pensamentos de Sodoma, con la influencia de malas amistades, com influência de más amizades, con las filosofías de hombres ateos y rebeldes contra Dios. com a filosofia de homens ateus e rebeldes contra Deus. No le pida a Dios que Él lo salve, hermano. Não peça a Deus que ele salve teu filho, irmãos. Hermanos, Irmão, nosotros tenemos una meta, nós temos uma meta, pero podemos ser ateos en la práctica. porém nós podemos ser ateus na prática. Por eso la mayoría de los cristianos está perdiendo a sus hijos cuando entran en la edad de 15 a 20 años. Por isso a maioria dos cristãos está perdendo seus filhos quando entra na idade de 15 a 20 anos. Hermano, la estadística es de un 85% más o menos. Irmãos, a estatística é de 85% mais ou menos. Y eso es algo muy serio, hermano. Hogares cristianos sólidos Isso é muito sério, irmãos. Lares cristãos sólidos perdiendo sus hijos. perdendo seus filhos. ¿Por qué? E por quê? Vamos a leerlo, hermanos. Vamos ler, irmãos. Eso no es solo para los casados con hijos, Isso não é somente para aqueles que são casados e têm filhos. para los jóvenes. Para os jovens. ¿Cómo van a edificar su vida? Como vão edificar a sua vida? Recab y la familia de Recab
Recabe e a família de Recabe. Es un gran ejemplo para nosotros. É grande exemplo para nós. Dice ahí Génesis 13, verso 10. Diz aí em Gênesis 13, verso 10. Hay una contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Há uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Recuerde que Abraham es ese hombre que tiene una visión celestial. Lembre-se que Abraão é esse homem que tem uma visão celestial. Él vio la ciudad por delante Ele viu a cidade adiante. y él habitó siempre como forastero en esta tierra. E ele sempre habitou como forasteiro na terra. Él siempre habitó en tiendas, Ele sempre habitou em tendas. así como la familia de Recab. Assim como a família de La Recabe. característica de Abraham, Isaac y Jacob fue esa. A característica de Abraão, Isaac e Jacó foi Ellos essa. levantaron tiendas Eles levantaram tendas y altares. e altares. Y esos son los dos aspectos que vamos a ver en los hijos de Recab. E esses são dois aspectos que vamos ver nos filhos de Recabe. Tiendas, Tendas, que habla de peregrinos, que fala de y peregrinos, altares, e altares, que habla de consagración. que fala de consagração. Ahora vamos a ver un hombre que no edificó tiendas. Agora vamos ver um homem que não edificou Él tenda. edificó una casa, Ele edificou uma casa. construyó una casa. Construiu uma casa. Entonces hay un problema entre los pastores Então existe um problema entre os pastores. y Abraham le dice, E Abraão diz: no es bueno que haya problemas en la familia. não é bom que haja problemas na família. Escoge una tierra y tú ve para allá Escolha você uma terra e vá para lá. y yo voy para el otro lado. E eu vou para o outro lado. Y dice que Lot alzó los ojos E diz que Ló alçou seus y olhos vio toda la llanura del Jordán, e viu toda a planície do Jordão, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. que toda ela era de grandes, Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Verso 10. Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que toda era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Antes que Jehová destruyese Sodoma y Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Ahora mire el asunto. Agora veja o assunto. Peregrinaje, Peregrinação, desierto. deserto. Eso es como que no es muy agradable para los ojos. Isso é como algo não muito agradável para os olhos. Parece que cuando nosotros hablamos de la gloria y de la ciudad celestial, Parece que quando nós falamos da glória e da cidade celestial, eso está muy por delante. isso está muito adiante. Eso no lo vemos. Isso nós não vemos. Ah, pero cuando vemos las tierras de la llanura, Agora, quando nós vemos as terras da planície, que se ven tierras de riego, que se vê em terras bem regadas, dice que parecía un huerto, el huerto de Jehová. diz que parecia um horto um jardim de Deus. El corazón de Lot está atrapado por esto. O coração de Ló é preso por isso. ¿Eso de qué representa? E isso o que representa? Aquel persona, aquel creyente Aquele cristão que se crente, desvincula de los otros creyentes que van rumbo a la ciudad celestial, que se desvincula daqueles crentes que vão rumo à cidade celestial, y en vez de que caminar hacia la tierra prometida, e ele deve saber caminhar até en vez, em vez de caminhar até a terra prometida, él comienza a mirar hacia los lugares donde está Sodoma y Gomorra. ele começa a olhar para os lugares onde está Sodoma e Y Gomorra. Sodoma y Gomorra representa las metrópolis de la época, E Sodoma e Gomorra representavam as metrópoles da época. las ciudades grandes, las ciudades prósperas, As grandes cidades, as cidades próximas, las ciudades donde había riquezas, as cidades onde havia riqueza, donde había éxito. e aonde havia êxito. Cuando las películas cristianas muestran Sodoma y Gomorra, Quando os filmes cristãos mostram Sodoma e Gomorra, las muestran oscuras, mostram elas com escuridão, peligrosas, perigosas. pero no, hermano. Porém, não era Eran assim. las capitales internacionales de la época. Elas eram as capitais internacionais da época. Piensa en grandes edificios, Pense você em grandes edifícios. piensa en lujos, Pense em luxo. piensa en buenos vehículos, Pense em bons carros. las ciudades prósperas de la época. As cidades mais prósperas da época. El problema era O problema era que eran la ciudad de la destrucción, que elas eram a cidade de las destruição. ciudades que estaban condenadas bajo el juicio de Dios. As cidades que estavam condenadas debaixo do juízo El de problema de este mundo, Deus. E o problema deste mundo, a pesar de su apariencia hermosa, apesar da sua aparência a formosa, pesar de su gloria, apesar da sua glória, es que este mundo está bajo la ira y el determinado
juicio de Dios. é que este mundo está debaixo da ira e do determinado juízo de Deus. Ahora, no es que tengamos que salir del mundo, Agora, não significa que nós tenhamos que sair do mundo. pero lo que quiero resaltar es Porém, o que eu quero ressaltar é hacia dónde nos estamos dirigiendo. para onde nós estamos nos dirigindo. Y hay un aspecto del mundo muy sutil, hermanos. E existe um aspecto do mundo que é muito sutil. Si yo hablara de Sodoma y Gomorra Se eu falasse de Sodoma e Gomorra, como la ciudad de la fornicación, como a cidade da fornicação de la homosexualidad, e da homossexualidade, todos como cristianos diríamos, oh Señor, todos nós como cristãos diríamos: ó Senhor, líbrame de Sodoma y Gomorra. livra-me de Sodoma e Gomorra. Pero si yo hablo de Sodoma Porém, se eu falo de Sodoma como el lugar donde voy a prosperar económicamente, como lugar onde eu vou prosperar economicamente, donde voy a tener la casa ideal, onde eu terei a casa ideal, el mejor o carro, melhor carro, el éxito, o êxito, yo digo, eu digo: Señor, yo quiero eso. Senhor, eu quero isso. ¿No es eso lo que hace el maldito evangelio de la prosperidad? Não é isso que faz o maldito evangelho da prosperidade? Atraer el corazón de los hombres Atrair o coração dos homens a este mundo. para este mundo? Ahora, Agora, Lot comienza en una carrera, en vez de ascender, Ló começa uma carreira que, ao invés de subir, descender. ele vai descer. Porque dice el pasaje ahí Porque a passagem diz aí que en el verso final del 12 dice, y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. E na passagem final do 12 diz que ele foi colocando suas tendas para Sodoma. No fue inmediato, Não foi imediato. fue progresivo. Foi uma coisa progressiva. Entonces, digamos, Lot comenzó a prosperar en su trabajo. Então, digamos que Ló começou a prosperar no seu Le trabalho. comenzó a ir bien. Ele começou a ir bem. Comenzó a ganar más dinero. Começou a ganhar mais dinheiro. Y esto es espiritual. E isso é espiritual. Aquí era físico. Aqui era físico. Pero eso representa una realidad espiritual. Porém, isso representa uma realidade espiritual. Como cuando el creyente Como quando o crente comienza a crecer começa a crescer en los afanes, nos afãs, en las preocupaciones de esta nas vida. preocupações dessa vida. Y eso comienza a crecer cada vez más en su corazón. E isso começa a crescer cada vez mais no seu coração. Pero al mismo tiempo, Porém, ao mesmo tempo, su corazón comienza a enfriarse hacia las cosas de Dios, o seu coração começa a se esfriar em relação às coisas de Deus, a las cosas celestiales. às coisas Y celestiais. yo quiero hacer una aclaración, hermano. E eu quero esclarecer algo, irmão. No es pecado tener dinero. Não é pecado ter No es dinheiro. pecado E prosperar. não é pecado prosperar. El pecado es O pecado é amar eso más que a Dios. amar isto mais do que a Deus. Pablo decía, Paulo dizia: puedo tener abundancia, eu sei ter abundância, puedo tener escasez, sei ter escassez. todo lo puedo en Cristo. Tudo posso em Como Cristo. cristianos podemos tener abundancia, Como cristão podemos ter abundância, tener buenos negocios, ter bons negócios, hasta ser exitosos. até mesmo ser exitoso. El pecado de Lot O pecado de Ló fue que él descendió espiritualmente a la realidad de Sodoma. foi que ele desceu espiritualmente à realidade de Sodoma. Mientras él crecía en las cosas de este mundo, Enquanto ele crescia em relação às coisas desse él mundo, menguaba en las cosas ele espirituales. diminuía nas coisas espirituais. Mientras él construía su casa en Sodoma, Enquanto ele construía sua casa em Sodoma, él perdía la visión de la nueva Jerusalén. ele perdia a visão da Nova Jerusalém. Lot es ese cristiano Ló é Esse cristiano esse cristão que comienza a crecer que começa a crescer desmedidamente desmedidamente en un amor hacia las cosas de este mundo, em um amor para as coisas desse mundo. y asimismo E assim mesmo, él comienza a descuidar su vida espiritual, ele começa a descuidar su da sua consagración, vida espiritual e da consagração, su oración, da sua oração, su lectura de la palabra, sua leitura da su palavra, liderazgo espiritual en su casa, a sua liderança espiritual na su sua casa, rol y su papel en la iglesia. o seu papel na igreja. Pero al mismo tiempo Porém, ao mesmo tempo, tiene una mejor casa, tem uma melhor casa, tiene mejores muebles, tem os melhores móveis, tiene mejor carro, tem o melhor tiene carro, un mejor celular, tem o celular melhor, tiene más dinero en su banco, tem mais dinheiro na sua conta bancária. mas su alma está vacía. Porém, a sua alma está vazia. Sus hijos están sin discipulado. Seus filhos estão sem discipulado. Su casa está desordenada. E a sua casa está desordenada. Y los principios y los valores del mundo
E os princípios e valores do mundo cada vez llenan el corazón de los suyos más. cada vez mais enchem o coração dos seus. Hermano, ¿usted va rumbo a la ciudad celestial Irmão, você vai rumo à cidade o celestial hacia Sodoma y ou Gomorra? você vai para Sodoma e Gomorra? ¿Dónde está su carpa? Aonde está a sua barraca? ¿Cada vez más cerca de los hombres de ciudades de Sodoma y Gomorra? Cada vez mais perto dos homens da cidade de Sodoma e Gomorra? ¿O usted sigue con Abraham rumbo a la ciudad celestial? Ou você segue como Abraão rumo à cidade celestial? ¿Dónde está edificando su vida? Aonde você está edificando a sua vida? No solo usted como padre de familia, Não somente você como pai de usted como família, joven, você como jovem, usted que está estudiando una carrera, você que estuda para uma usted que está carreira, comenzando a sembrar para su vida. você que está começando a semear para a sua ¿Cuáles vida. son sus planes? Quais são os seus ¿El planos? éxito en este mundo O êxito deste o mundo la santidad y la gloria de Dios? ou a santidade e a glória de Deus? ¿Hacia dónde está edificando su casa? Para onde você está edificando a sua casa? Yo veo familias Eu vejo famílias como creyentes como cristãos muy preocupados porque su casa esté en las mejores condiciones según Sodoma y Gomorra. muito preocupados para que sua casa esteja nas melhores condições nos modelos de Sodoma e Gomorra. Familias, Famílias, sus hijos seus filhos en la escuela. na escola. Llegan de la escuela, Chegam da escola. clases de esto, Aulas disso. clases de esto, Aula de preparándolos en esto, preparando que para aprendan isso. un idioma, Que aprendam que o idioma. aprendan esto, Que aprendam isso. todo para este mundo Tudo para este mundo y nada para la eternidad. e nada para a eternidade. Hermano, Irmãos, si usted edifica hacia Sodoma y Gomorra, se você edifica para Sodoma e Gomorra, no piense que va a llegar a la ciudad celestial. não pense que você vai chegar à cidade celestial. La gloria, A glória, como dice Pablo, como Paulo es disse, algo que se alcanza cuando buscamos diligentemente. a glória, como disse Paulo, é algo que nós alcançamos quando buscamos diligentemente. ¿Saben qué dice Jesús de Sodoma y Gomorra? E vocês sabem o que Jesus disse sobre Sodoma e De Gomorra? los días de Lot. Dos dias de Ló. Él no habla de la homosexualidad. Ele não falou sobre a homossexualidade. Como los días de Lot será la venida del Hijo del Hombre. Como os dias de Ló será a vinda do Filho do Homem. Estarán comprando, Estarão comprando, vendiendo vendendo y dándose en casamiento. e dando-se em casamento. El espíritu consumista, O espírito consumista, materialista, espírito materialista estará consumiendo la última generación. estará consumindo a última geração. Usted no puede vivir para comprar. Você não pode viver para comprar. Usted no puede gastar su vida para pagar deudas. Você não pode gastar a sua vida para pagar dívidas. Usted es peregrino, hermano. Você é peregrino, irmão. Usted tiene una ciudad que lo está esperando. Você tem uma cidade que está te Usted no esperando. puede construir su casa en este mundo. Você não pode construir a sua casa neste mundo. Mire lo tremendo, hermano. Lot comenzó paso a paso. Veja como é tremendo, irmãos. Ló começou passo a passo. Y cuando viene el juicio de E Dios quando vem o juízo y de Deus, vienen los ángeles de Jehová, e vem os anjos de Jeová, Lot se encuentra en la puerta de la ciudad. Ló se encontra na porta da cidade. ¿Qué quiere decir eso? E o que isso quer dizer? ¿Sabe quiénes se sentaban en la puerta de la ciudad? Vocês sabem quem se sentava na porta da cidade? Las personas importantes. As pessoas importantes. Lot comenzó paso a paso Ló começou passo a passo, hasta que se hizo importante en las ciudades Sodoma y Gomorra. até que se tornou importante na cidade de Sodoma e Gomorra. Es ese cristiano Esse é o cristão que de vez en cuando nos visita la iglesia, que de vez em quando ele vem fazer uma visita na igreja. pero cuando usted habla con él, Porém, quando você fala com ele, es un hombre de negocios. seu nome é Eso negócio. es un hombre importante, Ele é um homem un importante. hombre que está prosperando. Um homem que prospera. Con la prosperidad Com a prosperidade. maldita del mundo. A prosperidade maldita do mundo. Porque hay una prosperidad que es de Dios. Porque existe uma prosperidade que é de Deus. Cuando usted prospera económicamente, Quando você prospera economicamente, pero asimismo prospera su alma.
porém, da mesma forma, a sua alma também prospera su vida familiar cristiana, E a sua vida familiar cristã também prospera su servicio a E Dios. o seu serviço a Deus Esa prospera. prosperidad es de Dios. Essa prosperidade é de Deus. Yo hablaba con un hermano en Colombia, Eu falava com um irmão na Colômbia, porque nosotros donde vivimos porque nós, onde vivemos, son lugares donde se pasa mucha necesidad económica. são lugares onde passamos muita necessidade econômica. Y yo le decía al hermano, E eu dizia ao irmão, necesitamos orar por cristianos nós precisamos orar por que cristãos tengan medios económicos, que tenham meios econômicos. porque la obra necesita de recursos. Porque a obra precisa de La recursos. literatura, A literatura, los viajes, as y viagens, ciertos ministerios necesitan recursos. certos ministérios precisam de recursos. Hombres que sean prosperados por Dios, Homens que sejam prosperados por pero Deus, asimismo prospere su alma. porém assim mesmo também prosperem a sua alma. Mas hay una prosperidad Porém existe uma prosperidade maldita, que é maldita. la prosperidad A que prosperidade nos quita la mirada de Cristo, que nos tira a visão, o olhar de que Cristo, quita nuestra consagración, que tira a nossa que consagração roba nuestro tiempo devocional, e que rouba o nosso tempo que roba devocional, nuestro tiempo devocional familiar, que rouba o nosso tempo devocional que familiar, roba nuestro servicio cristiano. que rouba o nosso serviço cristão. Esa es una de las peores maldiciones que puede tener un cristiano. E esta é uma das piores maldições que um cristão pode ter. Prosperar en este mundo Prosperar nesse mundo y empobrecer espiritualmente. e empobrecer espiritualmente. Mejor, hermano, É melhor, irmão. sería para usted vivir como los hijos de Recab. Melhor seria para você, irmãos, viver como Sin filho de Recab. carro, Sem carro, sin casas, sem casa, sin lujos, sem luxos, pero consagrado, porém consagrado. santo. Santo. Amén. Amém? Y dice, E diz, ahora, agora, usted no puede edificar en Sodoma y Gomorra você não pode edificar em Sodoma e Gomorra. sin que el ambiente tenga efectos en su vida. Você não pode edificar em Sodoma e Gomorra sem que esse ambiente tenha efeito na sua vida. Lo recibe los ángeles del Señor, Ló recebe os anjos do Senhor. los ángeles van a su casa, Os anjos vão à sua casa. hermanos, hasta que son hospedadores, Existem irmãos que são até hospedadores. mundanos, Mundanos, pero hospedadores. porém hospedadores. Hospitaleiros. Qué cosas tremendas, ¿no, hermano? Que coisa tremenda, não, irmãos? Lot recibió a los mensajeros del Señor, Ló recebeu os mensageiros do Senhor. pero mire lo que estaba sucediendo. Porém, veja o que estava acontecendo. Dice ahí en el capítulo 19, Diz aí no capítulo 19, verso 4. verso 4. Y dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Diz, antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade. Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el viejo. Os homens de Sodoma, desde o moço até o Y velho, llamaron a Lot y le dijeron, e chamaram a Ló e disseram, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. onde estão os homens que vieram a ti nessa noite? Traze-os para fora para que os conheçamos. El ambiente pervertido, O ambiente pervertido, el ambiente inmoral de Sodoma o ambiente imoral de Sodoma va a rodear nuestra casa, vai rodear a nossa va a casa venir contra nuestra casa e virá contra a nossa casa. si nosotros estamos edificando nuestra casa en Sodoma y Gomorra. Se nós estamos edificando a nossa casa em Sodoma e Gomorra. Ahora, Agora, piensa en algo. pense em algo. Una cosa es ser amigo de Sodoma y Gomorra, Uma coisa é ser amigo de Sodoma e Gomorra. nosotros como creyentes, Nós, como crentes, mas Sodoma y Gomorra porém Sodoma e Gomorra no nos considera amigos a nosotros. não consideram nós como amigos. ¿Cómo así? E como assim? Yo considero el mundo Eu considero o mundo algo agradable algo agradável. y apostato de mi fe amando el mundo. E apostato da fé, amando o mundo. Mas el mundo, Porém o mundo, diseñado por Satanás, arquitetado por Satanás, está diseñado está arquitetado para matarnos, para nos matar, para destruirnos. para nos destruir. Y Lot está en su casa. E Ló está na sua casa. Y Lot cree que él puede vivir para las cosas de este mundo. E Ló crê que ele pode viver para as coisas desse mundo. Y él va a tener una vida tranquila. E ele vai ter uma vida tranquila. Eso es un engaño tremendo, hermano. E isso é um engano tremendo, irmãos.
Pablo dice, Paulo diz, no nos engañemos. não nos enganemos. Y también dice, E também diz, no nos burlemos de Dios. não zombemos de Deus. Si nosotros sembramos, eso recogeremos. Se nós semearmos, isso mesmo vamos colher. Si usted siembra cosas espirituales, Se você semeia coisas usted va a espirituais, recoger una cosecha espiritual. você vai colher uma colheita espiritual. Mas si usted siembra para el mundo, Porém, se você semeia para o mundo, va a recoger você colherá de la carne da carne corrupción. corrupção. ¿Qué quiere decir eso? E o que isso quer dizer? Si yo vivo como las personas del mundo, Se eu vivo como as pessoas do mundo me dedico a las cosas del mundo, e me dedico às coisas do mundo, los frutos del mundo van a llegar a mi casa. os frutos do mundo vão chegar até a minha casa. Los hombres perversos del mundo van a rodear mi casa. E os homens perversos do mundo vão rodear a minha casa. ¿Saben qué dice Lot? Sabem o que Ló disse? Él dice ahí en el 7, Ele diz aí no 7: os ruego, hermanos míos. Eu vos rogo, irmãos meus. Lot consideraba a los sodomitas Ló considerava os sodomitas sus amigos. seus amigos. ¿Usted ha visto ese cristiano Você tem visto esse cristão que no tiene compañerismo con otros cristianos, que não tem companheirismo com outros cristãos, pero tiene una buena lista de amigos mundanos? porém ele tem uma boa lista de amigos mundanos. Él no solo edificó su casa en Sodoma, Ele não somente edificou a sua casa em Sodoma, sino tuvo un compañerismo con los sodomitas. senão que ele também teve companheirismo com os sodomitas. El problema es que eso va a tener consecuencias. O problema é que isso terá consequências. No inmediatamente. Talvez não imediatamente. A veces el proceso es lento, Às vezes o processo pode ser lento, de degrado, de descenso, de degradação, de descida, pero eso en algún momento va a comenzar a cobrar terribles consecuencias. porém em algum momento isso trará ou cobrará terríveis consequências. Ahora yo me pongo a pensar, Agora eu me coloco a pensar, porque una de las características cuando nosotros edificamos hacia Sodoma y Gomorra porque uma das características quando nós edificamos para Sodoma e Gomorra es que mientras más nos comprometemos con las cosas de este mundo, é que enquanto mais nós nos comprometemos com as coisas deste mundo, perdemos la sensibilidad y el discernimiento espiritual. nós vamos perdendo a sensibilidade de discernimento espiritual. Mira lo que responde Lot. Veja o que Ló responde: Les ruego que no se metan con estos hombres, Eu rogo que não se envolvam com esses homens, mas yo tengo 2 hijas. mas eu tenho 2 filhas. Hagan lo que quieran con ellas. Façam o que quiserem com elas. Mira la ceguera de Lot, hermano. Você pode ver a cegueira de Ló, irmão. No toquen a los mensajeros de Dios, Não toquem nos mensageiros de Deus, pero hagan lo que quieran con mis hijos. porém façam o que quiser com os meus filhos. Yo me pongo a pensar, hermano. E eu me coloco a pensar, Yo irmão, estando en mi casa eu estando na minha y casa, llega una horda de homosexuales y violadores. e chega na minha casa uma horda de homossexuais e violadores. Y yo digo, no, E eu digo, não, no se van a meter con mis amigos, não se metam com os meus amigos. pero tengo una hija. Porém, eu tenho uma filha. Hagan con ella lo que quieran. Façam com ela o que quiserem. Usted ve cómo Lot perdió todo el discernimiento, hermano. Vocês percebem como Ló perdeu todo o discernimento, Todo el sentido, hermano. todo o sentido. Y así a veces son los padres cristianos. E assim, às vezes, são os pais cristãos. Somos santos con los mensajeros del Señor, Somos santos em relação aos mensageiros do Senhor. pero las hordas de homosexualidad, Porém, as hordas de de homossexualidade, fornicación, de fornicação, de adulterio, de adultério, que nos vende Hollywood, que vem de Hollywood, que nos vende la Red Globo, que vem da Rede Globo, que ella entre y pervierta a mis hijos. que ela pode entrar e perverter os meus filhos. Hagan lo que quieran con mis hijos. Faça o que quiser com os meus filhos. Porque, hermanos, Porque, irmãos, si usted es mundano, se você é mundano, si ustedes edifican Sodoma y Gomorra, se você edifica em Sodoma e Gomorra, Dios va a permitir que usted vea el pecado de la manera más grotesca en los que usted ama. Deus irá permitir que você veja o pecado da forma mais grotesca naqueles que você ama. Oseas decía, o profeta Oseas O decía, profeta Oséias dizia: por cuanto mi pueblo Porquanto meu povo no amó la ley, não amou a lei no conoció la e ley, não conheceu a lei, así como ellos no amaron y olvidaron la ley, assim como eles não amaram e esqueceram a lei, yo me olvidaré de sus hijos. eu me esquecerei dos seus filhos. Cuando usted se olvida de Dios, Quando você se esquece de cuando Deus, usted se olvida de la palabra de Dios, quando você esquece da palavra de Deus, Dios se olvidará de los suyos. Deus se esquecerá dos seus.
Eso es serio, hermanos. E isso é sério, irmãos. Porque cuando hablamos de ir hacia la gloria, Quando falamos de ir para la gloria, falávamos de ir para a glória, muchos realmente estamos edificando en Sodoma y Gomorra. muitos de nós estamos edificando em Sodoma e Gomorra. No es un peregrinaje hacia arriba, Não é uma peregrinação para sino cima. estamos echando raíces cada vez más profundas en este mundo. Nós estamos lançando raízes cada vez mais profundas neste mundo. Y eso tuvo consecuencias. E isso trouxe consequências. A pesar de que uno ve la misericordia del Señor, Apesar de que havia misericórdia do porque Senhor. Abraham estaba que oraba por Lot. Porque Abraão estava lá orando por Ló. Y a veces hay cristianos que son remundanos E às vezes tem cristãos que são muito mundanos. y la iglesia está orando. E a igreja está orando. Señor, guarda al hermano de perder tanto tiempo en sus negocios. Senhor, guarda o irmão de perder tanto tempo com Señor, seus guarda al negócios. hermano de entretenerse tanto en el mundo. Senhor, guarda o irmão de se entreter tanto com o mundo. Y por un lado está la ira de Dios queriendo llegar a esta casa, a esta ciudad. E por um lado está a ira de Deus querendo chegar nessa Y casa. por otro essa lado la cidade. misericordia de Dios conteniendo el juicio. E por um outro lado a misericórdia de Deus contendo, segurando o Mas juízo. como decía nuestro hermano ayer, Porém, como dizia o nosso irmão ontem, Dios no contenderá para siempre, hermano. Deus não contenderá para sempre. En algún momento, Em algum momento, en un abrir y cerrar de ojos, num abrir e fechar de nosotros olhos, vamos a ver cómo el juicio va a caer severamente sobre este mundo. nós vamos ver como o juízo cairá severamente sobre este mundo. Hermanos, Irmãos, no nos engañemos. nós não devemos nos enganar. Este mundo materialista, Este mundo materialista, este mundo secularizado, esse mundo secularizado, humanista, humanista, que vive solo para complacer los deseos del hombre, que vive somente para satisfazer os desejos do homem. es un mundo totalmente idólatra. É um mundo totalmente idólatra. Porque la avaricia Porque a avareza es idolatría. é idolatria. Y por esas cosas E por essas coisas viene la ira de Dios. vem a ira de Deus. Usted no tiene que estar en Sodoma. Você não tem nada que estar em Su Sodoma. corazón no debe edificar en O Sodoma. seu coração não deve edificar em Su Sodoma. familia no debe estar bajo los principios de Sodoma. A sua família não deve estar debaixo dos princípios de Sodoma. Tenemos que vivir diferente. Temos que viver de maneira Y diferente. eso habla de todo. Isso fala de tudo. Hasta como yo administro el dinero. Até de como eu administro o dinheiro. Hermano, cuando usted recibe una bendición de Dios, ¿qué es lo primero que piensa? Irmãos, quando você recebe uma bênção de Deus, o que é a primeira coisa que você pensa? Mejoras en la casa, Melhorar a sua casa, mejor carro, melhorar o seu carro, mejor reloj. melhor relógio. ¿Qué es lo que usted piensa? O que você pensa? Yo me acuerdo cuando yo me casé, Eu me lembro que quando eu me casei, y en Colombia las bodas tienen la costumbre de recibir ofrendas de las familias que van. e na Colômbia, os casamentos, quando casamos, tem o costume de receber oferta das famílias que Lluvia vão. de sobres se llama. Lluvia de sobres. É chuva de envelopes. Entonces nos llegó una buena suma Então nos chegou uma boa soma. y nosotros vivíamos E nós vivíamos como Elías, como Elias, en una cueva, numa cova. pisos en tierra, É um apartamento sem de sin chão, pisos, sem piso, las paredes sin pintar, as paredes sem pintura, solo ladrillo. somente ladrilho. Es una cueva, hermanos. Uma coisa, uma cova, irmãos. Más ahí en la cueva escuchábamos al Señor. Mas dentro dessa cova nós escutávamos o Y Senhor. si el Señor estaba, y si el Señor estaba, E se o Senhor estava, todo estaba bien. tudo estava bem. Entonces toda la familia comenzó a decirnos: Então a família começou a dizer para nós: construyan la casa, construam a casa, pongan los pisos, coloquem o decoren o las piso, paredes. decorem as paredes. Ahora, Agora nosotros teníamos un proyecto nós tínhamos um projeto que llegó a ser Tesoros Cristianos. que chegou a alcançar o que nós temos hoje, que é o site Tesouros Cristãos. Y teníamos que hacer unas inversiones. E nós tínhamos que fazer alguns investimentos. Y nosotros oramos E nós oramos, porque nuestra prioridad porque a nossa prioridade no es construir casas en este mundo. não é construir casas nesse mundo. Es lo que tiene que ver con el reino de los cielos. É aquilo que tem relação com o reino dos céus. Ahora mire lo tremendo. Agora veja o tremendo. Invertimos todo. Nós investimos tudo. Recibimos la crítica de la familia, Fomos criticados pela família, por los hermanos. pelos irmãos. ¿Cómo no van a construir su casa? Como que vocês não vão construir a casa?
Porque a veces queremos ir construyendo nuestras casas, ¿no? Porque às vezes nós queremos construir as nossas casas. Mas fue muy bueno. Porém, foi muito bom. Comenzó Tesoros Cristianos O Tesouro Cristão começou y el Señor comenzó a usarlo mucho. e o Senhor começou a usar muito. Al tiempo, Ao tempo, el Señor nos dio, o Senhor, no devido tempo, o Senhor nos deu. hermanos, yo podría decir que 5 veces lo que teníamos Eu posso dizer, irmãos, que foi 5 vezes aquilo que tínhamos para construir nuestra casa. para que nós pudéssemos construir a nossa casa. Ahora, Agora, si no lo hubiéramos podido construir, se nós não tivéssemos podido construir, no importa. não importa. Lo que importa es dónde está nuestro corazón, hermano. O que importa é onde está o nosso ¿Dónde coração. está su corazón, hermano? Aonde está o seu coração? ¿Hacia dónde está sembrando en su vida? Para onde você está semeando na sua vida? Un día estábamos en Colombia, E um dia nós estávamos na Colômbia, en una reunión, y nos llamó un hermano. Una reunión de la iglesia, numa reunião da igreja, de varias iglesias. de várias Y igrejas. nos llamó un hermano. E nos chamou um irmão. No le conocía. Eu não conhecia ele. Era un anciano. Era um ancião. Y me llamó y me dijo, hermano, yo quiero que hable conmigo. E me chamou e disse, irmão, quero que você fale Y yo le dije, comigo. no tengo tiempo. E eu disse, não tenho tempo. Y me dice, es urgente. E ele disse, é Y urgente. yo pensé que me iba a exhortar. E eu pensei que ele ia me exortar. Entonces yo fui, aparté el tiempo y fui. Então eu fui, separei um tempo e fui falar com ele. Y él con toda seriedad me dijo, E ele com toda a seriedade me disse, hermano Pablo, irmão Pablo, usted no me conoce. você não me Yo le voy a conhece. contar una historia. E eu vou te contar uma história. Yo soy pensionado. Eu sou já aposentado. Y mensualmente yo tengo un sueldo. E mensalmente eu recebo um pagamento. Por un misterio, este mes recibí el doble del aposentamiento. Por um milagre, esse mês eu recebi o dobro da minha Fui aposentadoria. a hablar con el banco y no se explican por qué me llegó el doble. E eu fui falar com o banco e não tem explicação por que eu recebi o Y dobro. no me reciben el dinero. E não recebe o dinheiro de volta. Mas estuve orando Porém, eu estive orando. y le dije al Señor, Señor, ¿tú qué quieres que haga yo con este dinero? E disse para o Senhor, Senhor, o que tu queres que eu faça com esse dinheiro? Este mes tú me bendijiste, Señor, ¿qué hago con este dinero? Esse mês o Senhor me bendisse, o que eu me abençoou, o que eu faço com esse Y el dinheiro? Señor habló para él. E o Senhor falou para ele, Ese dinero es para la obra. esse dinheiro é para a obra. Entonces, hermano Pablo, Então, irmão Paulo, esto es para la obra de la literatura. isso é para a obra da literatura. Entonces yo como lo conocía, no lo conocía, E eu, como não conhecia esse irmão, le dije, hermano, no lo podemos recibir. eu disse, irmãos, nós não podemos Y receber. él me dijo, E ele me disse, recíbalo en el nombre de Jesús. Hermano, qué corazón el de este anciano. irmãos, veja o coração desse ancião. Un corazón hacia las cosas de arriba. Um coração para as coisas de cima. Otro cristiano Outro cristão, va y cambia el celular bueno que tiene ele vai e troca o celular bom que ele já por tem otro que hace lo mismo, por um outro celular que faz a mesma pero que coisa, vale 2,000 reales más. porém que vale R$2.000 a mais. Ay, hermanos, Ah, irmãos, ¿hacia dónde estamos edificando nuestras casas? para onde estamos edificando as nossas casas? Para ir terminando, hermanos, Para ir concluindo, irmãos, mira la situación. veja a situação. Los ángeles casi obligan a salir a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. Os anjos quase obrigam Ló a sair com a sua família de Fue Sodoma e una Gomorra. lucha para que él saliera. Foi uma luta para que ele saísse. Mas cuando van saliendo, Porém, quando eles vão saindo, la esposa de Lot a esposa de Ló, voltea a mirar atrás. ela volta para olhar atrás. Aunque Dios por misericordia quería sacarlos, Ainda que Deus, pela sua misericórdia, queria tirar eles, el corazón de la esposa de Lot estaba en Sodoma y o Gomorra. coração da esposa de Ló estava em Sodoma e Yo he Gomorra. visto cristianos, Eu hermano, tenho visto cristãos que se irmãos, arrepienten. que se arrependem. Ellos quieren enderezar el camino de sus casas Eles querem endireitar os caminhos das suas y casas. se encuentran que su esposa ya no quiere. E percebem que a sua esposa já não quer mais. Sus hijos ya no quieren. Os seus filhos já não querem. Fueron tantos años en Sodoma y Gomorra Foram tantos anos em Sodoma e Gomorra que el corazón de ellos quedó allá enterrado. que o coração deles já ficou ali enterrado. Por eso le decía a los varones, Por isso eu dizia aos varões, ustedes direccionan hacia dónde va su casa. vocês direcionam para onde vai a sua Y casa. también hablo a las mujeres. E também falo às mulheres, Cuando su esposo quando seu esposo quiera edificar hacia Sodoma y Gomorra, quiser edificar para Sodoma e Gomorra, Dios la puso a usted como una consejera.
Deus colocou você como uma conselheira. Dios la colocó a usted para orar, Deus colocou você para orar para hablar con Él. e para falar com Ele. Claro, en un espíritu de sujeción, de amor, Claro que num espírito de sujeição e de amor. mas muchas veces, hermano, Porém, muitas vezes, vemos irmão, hombres llenos de afanes de esta vida, nós temos homens cheios de afãs dessa vida. porque las mujeres Porque as mulheres, solo les interesan las cosas de este mundo. para elas só interessam as coisas desse Quieren mundo. más ropa, Elas querem mais roupa, quieren más zapatos, querem mais sapatos, quieren mejores casas. querem casas Y melhores. ellas se vuelven la tortura emocional de su esposo. E elas se tornam a tortura emocional dos seus esposos. Oh, hermana, Ô irmã, usted tiene que cuidar su corazón también. você também tem que cuidar do seu coração. ¿Cuántas mujeres Quantas mulheres viviendo como las mujeres de Sodoma y Gomorra, vivendo como as mulheres de Sodoma e abandonando Gomorra, sus casas, abandonando suas abandonando casas, sus hijos, abandonando seus filhos, abandonando su hogar, abandonando o seu lar, siendo exitosas en Sodoma y Gomorra, sendo exitosas em Sodoma e Gomorra, mas sus almas miserables, porém as suas almas las miseráveis, almas de sus hijos mundanas, as almas de seus filhos mundanos, sus hogares desordenados, suas casas desordenadas, porque el corazón de ellas porque o coração delas está en Sodoma y Gomorra. está em Sodoma e Gomorra. Qué cosa terrible, hermano. Que coisa terrível, irmão. Nosotros vamos hacia la ciudad celestial, Nós vamos para a cidade no celestial, para Sodoma y e Gomorra. não para Sodoma e Y Gomorra. debemos proseguir, E devemos prosseguir, esforzarnos, nos esforçarmos, ser diligentes. sermos diligentes. Hermano, debemos arrepentirnos. Irmãos, nós devemos nos arrepender. Arrepentir es cambiar el rumbo que hemos tomado por tantos años. Arrepender é cambiar, mudar o rumo que temos Como tomado cuando por usted tantos se anos. pierde cuando va con el GPS. Como você se perde quando vai com o Si GPS. usted se perdió del camino, Se você se perdeu no Él le va a caminho, decir redireccionando, redireccionando. Ele vai redirecionando e Y redirecionando. tal vez el Señor lo trajo a usted. E talvez o Senhor trouxe você. Porque usted está perdido. Porque você está Usted perdido. está como Lot. Você está como Ló. Y tiene que redireccionar su vida. E você precisa redirecionar sua Tiene que vida. redireccionar sus caminos. Tem que redirecionar seus Y caminhos. la meta es la gloria, hermano. Y la meta es la Y gloria, la meta hermano. es lo celestial, A hermano. meta é o celestial. La meta es lo eterno. A meta é o eterno. Buscar lo de arriba. Buscar aquilo que é de cima. Donde está Cristo. Aonde Cristo está sentado. Hermano, Lot perdió a su esposa. Irmão Ló perdeu a sua esposa. Y sus hijas se volvieron pervertidas. E as suas filhas se tornaram pervertidas. Ellas violaron a Lot Elas violaram o próprio Ló para tener sus hijos. para ter os seus filhos. Cuando usted lleva su casa a Sodoma y Gomorra, Quando você leva a sua casa para Sodoma e Sodoma y Gomorra, Gomorra va a pervertir a sus hijos, Sodoma e Gomorra vão perverter os seus sus filhos. mentes, As suas mentes, su moralidad a sua va a moralidade ser destruida en Sodoma y será Gomorra. destruída em Sodoma e Gomorra. Usted tiene que ser como Jonadab, hijo de Recab. Você tem que ser como Jonadab, filho Usted de tiene que Recabe. reunir a su casa. Você tem que reunir a sua casa. Usted tiene que decir, Você tem que dizer: nuestro padre Jonadab, nosso pai Jonadab, nuestro padre Jesucristo, nosso pai Jesus Cristo nos mandó nos mandou que somos peregrinos. que somos peregrinos. Aunque usted estudie, Ainda que você estude, aunque usted trabaje, ainda que trabalhe, este mundo no es lo más importante, esse hijo. mundo não é o mais importante, Nosotros debemos filho. vivir para lo eterno. Nós devemos viver para o Nosotros eterno. debemos vivir para lo celestial. Nós devemos viver para o Las celestial. decisiones de nuestra casa van a tener esa dirección, As decisões da nossa casa terão essa ese direção, propósito. esse propósito. Redireccione su vida, hermano. Redirecione a sua vida, irmão. A diferencia de los hijos de Lot, Diferentemente dos filhos de de Ló, las hijas de Lot, das filhas de Ló. el Señor dice para Recab, O Senhor disse para Recabe: por cuanto Recab mandó, porquanto Recabe y mandou, su mandamiento fue firme, o seu mandamento foi y firme, sus hijos e obedecieron, os seus filhos obedeceram. nunca faltará un hombre de su casa Nunca faltará um homem na sua que casa esté en mi que presencia. esteja em minha presença. Hay promesas firmes, Existem promessas firmes, seguras, promessas seguras para aquellos que están prosiguiendo la meta, hermano. para aqueles que estão prosseguindo para a meta, irmãos. Señor nos ayude. Que o Senhor nos ajude. Yo sé que el Señor les ha estado hablando, hermanos. Eu sei que o Senhor já tem falado, irmãos.
No endurezca su corazón, hermano. Não endureça o seu coração. No siga viviendo de la misma manera, hermano. Não siga vivendo, não permaneça vivendo da mesma maneira. Redireccione su vida. Redirecione a sua vida. Hay misericordia aún, hermano. Ainda existe misericórdia, irmão. Hay posibilidad aún, hermano. Ainda existe possibilidade, Que irmão. usted pueda dedicar los últimos años de su vida Que você possa dedicar os últimos anos da sua vida para el Señor. para o Senhor. En estos días hablaba para una reunión de mujeres Nesses dias eu falava numa reunião de mulheres. y una hermana me decía, E uma irmã me dizia: hermano, yo ya me casé, irmão, eu já me casei, ya tuve mis hijos, já tive meus filhos, ya me jubilé, já me aposentei, ya estoy tranquila con mi esposo. e agora eu já estou tranquila com meu esposo. Le dije, hermana, E eu disse: irmã, no se deje engañar. não se engane. Este momento Este momento de madurez, de maturidade, de experiencia, de experiência, tanto buena como mala, tanto boa como má, la prepara usted você tem sido preparado para que usted enseñe a las jóvenes. para que você ensine as jovens. Hermanos, nosotros no solo hablamos de lo bueno que hemos vivido, Irmãos, nós não devemos falar somente do bom que aún vivemos, nuestros fracasos, mesmo os nossos nuestras fracassos, tristezas, e nossas tristezas, el pecado de nuestros o hijos, pecado dos nossos debe filhos levantarnos deve nos levantar para enseñar a los que vienen detrás, para ensinar aqueles que vêm para que atrás, no vivan lo mismo, para que eles não vivam para o que mesmo, no pasen lo mismo. para que não passem pelo mesmo. Ancianas, Anciãos, ancianos, anciãos, enseñen a los más jóvenes. ensinem os mais jovens. Amén, hermano. Amém, irmãos? No se deje engañar. Não se deixe enganar. Su aposentamiento, A sua su aposentadoria, jubilación a sua aposentadoria va a ser cuando usted esté en la gloria con Cristo. será quando você estiver na glória com Cristo. Mientras tanto seguimos, E enquanto isso, nós seguimos, proseguimos a la meta, prosseguimos na meta, trabajamos, trabalhamos, nos nos esforzamos esforçamos por ser un pueblo santo, para ser um povo un santo, pueblo que camina hacia la ciudad celestial. um povo que caminha para a cidade celestial. Gloria al Señor, hermano. Glória ao Senhor, irmão. Vamos a ponernos en pie, Vamos hermano. nos colocar em pé. Glória